mais um dia vai ser, né? Um feliz Dia das Mães a todos. Hoje vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus e hoje vamos chegando no nosso terceiro estudo, um estudo muito interessante hoje. Vamos ter a origem do mal. E nesse estudo normalmente surgem muitas dúvidas, porque é muito interessante. Então a gente pode fazer muitas perguntas para o nosso pastor aí, que ele vai tentar responder todas da melhor forma possível, né, pastor? Perguntas como: se Deus existe, por que que existe o mal? Por que que Deus criou Satanás? E assim vai, né? Mas para começar, antes de todo estudo, a gente antes faz uma breve oração para que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, para que a gente possa compreender as verdades contidas nesse livro, né? E para começar, eu vou pedir para a Camila poder fazer uma oração para a gente. Tá, então vamos curvar nossas frontes e falarmos com Deus, então. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos e aprendermos mais da tua palavra. Neste momento queremos pedir que o Senhor nos ilumine com o Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê o entendimento, o conhecimento da tua palavra, para que a gente entenda da forma que eu quero que nós entendamos. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, e que o Senhor use também o pastor Wagner para dirigir esse estudo. Abençoe cada um, ó Deus, cada participante desse grupo, esteja conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, podem já pegar as suas Bíblias, pegar aí o seu livrinho de estudos, seu guia de estudos, e vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus hoje, falando a respeito da origem do mal. Pastor, com você. Boa noite a todos vocês, muito bom estar novamente com cada um de vocês nessa tarde, para juntos estudarmos e aprendermos juntos mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus, do plano que Deus tem para mim e para você. Nós estamos hoje no terceiro estudo, que tratará do tema a origem do mal. E como o Leandro falou, eu queria, antes de mais nada, também dar os parabéns a cada uma das mamães, e que Deus possa abençoar vocês, viu? Dando saúde, sabedoria e muita paz para cada uma de vocês. E se você tem ainda sua mãe, valorize, né? Porque o tempo passa e as pessoas que mais amamos, elas deixam de estar conosco. Então, vamos valorizar esses momentos. Se você ainda não ligou, dê uma ligadinha. É importante para a gente e para ela. Creio que ela ficará feliz. Vocês já pegaram suas Bíblias? Pegaram suas Bíblias? Vocês me escutam certinho? Beleza. A gente vai combinar o seguinte. Se você tem uma pergunta, se você tem uma observação, fique à vontade, tá bom? Para participar, para poder dar a sua contribuição. O tema, a origem do mal. Se Deus é bom, por que o mal existe? Algumas pessoas dizem que o mal, na verdade, é a ausência do bem. Onde não tem o bem, onde não há o bem, o mal se instala. Será que o mal é apenas a ausência do bem? Será que existe, de fato, a personificação do mal? Se Deus é bom, será que ele criou Satanás? E se ele criou o mal, será que Deus é tão bom assim? Nós vamos estudar, então, e juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra, tá bom? Para isso, então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse é o último livro da Bíblia.
da Bíblia cristã, nós temos a Bíblia hebraica também, né? A primeira parte da Bíblia é considerada sagrada pelos judeus. Mas, nesse último livro, no capítulo 5, verso 11, nós temos uma informação bem interessante. E a primeira pergunta do nosso guia de estudos é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? De quantos anjos? Vamos ver? Eu queria pedir, nesse momento, alguém para ler para mim Apocalipse 5, verso 11. Ailton, você poderia ler para a gente? Eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres dos viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Obrigado, Ailton. O texto diz que o exército de Deus é formado por muitos anjos. E logo em seguida é dada uma informação. O número desses anjos é de milhões e milhares de milhares. Um número indefinidamente grande. Um grande e poderoso exército. De acordo com esse texto, então, nós vamos responder a pergunta número 1. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Como você completaria? É composto de milhões de anjos. Colocou aí no seu guia de estudos? Está aberto ao lado da sua Bíblia? O guia de estudos é uma ferramenta que nos ajuda a entender o tema dessa noite. Então, ele propõe uma linha de raciocínio, tá? É importante você estar com o seu guia de estudos aí. Ouvindo a voz de Deus é o nome desse guia de estudos. Então, a primeira pergunta, de quantos anjos, né, é composto o exército de Deus? De acordo com Apocalipse 5:11, é composto de milhões de anjos, incontáveis anjos, milhões de anjos. Você pode colocar aí milhões de anjos, tá bom? Até aqui tudo bem? Podemos ir para a segunda pergunta. A Bíblia fala também de alguns tipos de anjos. Por exemplo, a Bíblia fala dos serafins, dos querubins. Eram grupos distintos de anjos, tá? Mas o fato é que nessa noite nós vamos até mesmo estudar sobre um desses grupos de anjos. Eu queria convidar então você agora nesse momento para responder a pergunta número 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Queria convidar você a abrir em Ezequiel, capítulo 28. Abra sua Bíblia, então. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Capítulo 28, versos 14, 15 e 17. Ezequiel 28, capítulo 28, versos 14, 15 e 17. Quem gostaria de ler para a gente nessa noite, esse segundo texto? Aqui o profeta Ezequiel fará uma descrição de um anjo perfeito. Um anjo de luz. Vou pedir então a Carla. Carla, você poderia ler para a gente Ezequiel 28, 14, 15 e 17? Posso ler? Pode, por favor. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis de Cus, para que te contemple. Muito bem, obrigado, Carla. Pelo que nós lemos aqui, Ezequiel faz a descrição de um anjo perfeito. Olha que interessante, verso 14.
Aqui é descrita a função desse anjo. Querubim da guarda ungido. Era um anjo separado. A unção na Bíblia também se refere à consagração de alguém ou de algum objeto para um uso sagrado. Então, um anjo da ordem dos querubins, um anjo da guarda e um anjo ungido, separado para essa função. Diz aqui que ele foi estabelecido no Monte Santo de Deus, ou seja, era um ser celestial que estava diante da presença de Deus. E diz no verso 15, como a Carla bem leu, que ele era perfeito. Ele foi criado perfeito. Isso aqui é interessante. Esse anjo foi criado perfeito. Desde o dia em que ele foi criado até que se achou iniquidade, pecado em seu coração. Ou seja, Deus não criou o mal. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito, um anjo que tinha uma finalidade, uma função, ocupava pelo que o texto diz, uma função muito importante entre os outros seres celestiais, e de alguma maneira que nós não entendemos, nós não conseguimos explicar, isso de fato é uma espécie de mistério. Diz aqui no verso 15 que de alguma maneira se achou iniquidade, pecado nele. O verso 17, ele amplia um pouquinho, diz assim, ó, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, esse anjo formoso, belo, esse anjo sábio, diz aqui que a sabedoria foi corrompida, logo ele era um anjo sábio, um anjo resplandecente, um anjo que brilhava. Daí também uma referência ao nome do próprio anjo, Lúcifer, anjo de luz, resplendor. Ou seja, de alguma maneira, por causa dessa formosura, dessa inteligência, por causa do que ele era, de alguma maneira o coração dele se corrompeu. Nós veremos aqui alguns outros textos para ampliar ainda mais a nossa compreensão. Mas o fato é que Deus não criou Satanás, Deus não criou o mal. Deus cria aquilo que é bom, aquilo que é perfeito. E aqui diz que Deus criou um anjo perfeito. E segundo aqui o nosso guia de estudos, para completar essa pergunta, nós poderíamos colocar assim, ó, pergunta, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Diz o texto, perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Até se achar iniquidade, pecado no coração dele. Ou seja, nós precisamos entender que isso aqui é algo muito sério. Se no coração de um anjo perfeito, num lugar perfeito, diante de um Deus perfeito, se achou iniquidade, quanto mais pode se achar no nosso coração, nós que somos imperfeitos, vivemos num mundo imperfeito. Nós temos que estar constantemente atentos para o nosso coração. E eu pergunto para você, e ao mesmo tempo pergunto para mim nessa noite, como é que está o nosso coração? O que se acha nele? Orgulho, vaidade, auto-engano? O problema de Lúcifer foi achar que ele era muito mais do que de fato ele era. Nós veremos outro texto que vai ampliar ainda mais a nossa compreensão, onde ele deseja ser Deus. Ele, criatura, deseja ser o Criador. Então, a gente precisa ficar muito atento ao nosso coração, sabe? Porque se aconteceu isso com ele, diante das circunstâncias em que ele se encontrava, quanto mais pode acontecer na nossa vida também. Então, atente para o seu coração. É mais fácil olhar para o coração do outro. Tentar, pelo menos. Ninguém consegue ler o que está no coração do outro. É muito mais fácil olhar para o vizinho, olhar os defeitos dele, achar que ele poderia ser muito mais do que ele é. Mas isso aqui é um convite para que eu e você olhemos para o nosso coração. Bom? Até aqui tudo bem, gente? Podemos prosseguir? Vamos para a pergunta número 3, então? Vamos para Isaías capítulo 14, um pouquinho antes, para que nós possamos ter uma compreensão ainda mais ampliada a respeito desse tema. Isaías 14, versos 12 a 14.
Isaías 14, versos 12 a 14. A pergunta é: que outros pecados esse anjo cometeu? Que outros pecados esse anjo cometeu? Sandra, você poderia ler para a gente, por favor? Pergunta número 3, que outros pecados esse anjo cometeu? Olha, preste bem atenção nessa leitura, tá? Ela é muito importante para ampliar o nosso conhecimento. Por gentileza, Sandra, leia para a gente. Isaías 14, 12 a 14, né? Isso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Muito obrigado, Sandra. Olha só que interessante o verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Uma informação importante. Se a gente for traduzir literalmente esse texto, que foi escrito na língua hebraica para o português, nós poderíamos traduzi-lo por ser brilhante, filho da alva. Esse anjo, também conhecido como Lúcifer, esse nome Lúcifer, anjo de luz, foi criado, desenvolvido, cunhado a partir desse texto. E na tradução, a primeira tradução latina, para o latim, uma língua morta já, né? Feita por Jerônimo, esse nome, Estrela da Manhã, foi traduzido por portador de luz. Então, o nome Lúcifer, ele não se encontra na Bíblia, mas enxergando aqui as características desse anjo, o anjo de luz, o filho da alva, a estrela da manhã, nós podemos perceber que era um anjo que irradiava brilho, beleza. E pelo que nós lemos no texto, esse anjo, ele desejou ser o próprio Deus. A criatura desejou ser o Criador. Diz aqui no verso 13, né? Eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome no trono, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei, verso 14, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, olha que coisa interessante. Lúcifer, o anjo de luz, esse portador de luz, essa estrela da manhã, um ser que irradiava luz, esse anjo, criatura, desejou ser o Criador. O orgulho, vaidade, arrogância subiu na sua cabeça. Ao olhar para o espelho, ao contemplar a si mesmo, ele achou que era, de fato, muito mais do que ele era. E ele desejou ser o próprio Deus. Olha a diferença para com a pessoa de Jesus Cristo. Satanás tem ódio de Jesus Cristo. Satanás é o oposto de Cristo. Olha só Cristo. Cristo, ele é Deus, plenamente Deus. Sempre foi e sempre será Deus. E Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, plenamente Deus, ele se humilha. Satanás quis ser exaltado. Cristo, ele se humilha e se torna semelhante a nós, seres humanos. Se torna um homem de carne e osso. Então, muitos reis, muitas pessoas dotadas de autoridade e poder quiseram, ao longo dos séculos, se tornarem reis. Alguns desejaram se tornar até Deus. Os imperadores romanos, eles se intitulavam Deus, eram considerados a personificação da divindade. Cristo, o Deus pleno, se torna um bebezinho, se torna um ser humano, se rebaixa, se humilha para poder nos alcançar. Aqui está um princípio do reino de Deus. O orgulho, a vaidade e a prepotência não fazem parte do reino de Deus, do reino dos céus. A humildade, o espírito de serviço, isso sim faz parte do reino de Deus. Quando você se deparar com alguém muito arrogante, alguém prepotente, alguém que gosta de pisar nas pessoas,
e que está disposto a pisar em qualquer pessoa que seja, parente ou não, amigo ou não, para poder galgar posições, saiba que essa pessoa, consciente ou inconscientemente, está refletindo uma ação que aconteceu há muito tempo atrás, no céu, no coração de um ser perfeito, no coração de Lúcifer. Toda vez que você se deparar com alguém humilde, disposto a servir, a cuidar das pessoas, quando se olha no espelho, percebe que tem, precisa ter esse desejo de servir, você perceberá que essa pessoa ela é semelhante a Jesus. Ela está reproduzindo princípios do reino de Deus. Isso aqui é muito importante para a gente. Nós lemos o texto, aplicamos na nossa vida e prosseguimos na jornada rumo aos céus. Então, esse texto fala muito ao meu coração, porque essa é uma tendência que muitos líderes têm. E aí nós precisamos imitar a Cristo e não a Lúcifer, que não mais existe. Ele se tornou Satanás, o enganador, o mentiroso, o nosso adversário. Precisamos imitar a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou que servir é a melhor forma de se tornar grande. Tá bom? Então, como nós responderíamos à pergunta número 3? Que outros pecados esse anjo cometeu? Queria assentar-se no trono de Deus. Verdade. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Correto, verdade. Letra V. Queria o lugar de Deus e ser adorado. Verdade. Amou a Deus. Não, falso. Então, as 3 primeiras alternativas são verdadeiras e a última alternativa é uma alternativa falsa. Até aqui tudo bem, gente? Podemos seguir? Tudo certinho? Sim ou não? Eu vou prosseguindo aqui. Caso você queira falar, perguntar, sugerir, é só abrir o seu microfone, tá bom? Vamos lá? Nós percebemos até aqui que o mal surgiu no coração de um ser perfeito lá no céu. Mistério. Nós não sabemos explicar, mas o fato é que aconteceu. Vamos ler um outro texto. Pode ler. Pode falar, por favor. Eu posso fazer uma pergunta que pode estar na cabeça de alguns dos nossos amigos aí? Lógico. Se Deus sabia que Satanás ia pecar, porque ele sabe de todas as coisas, por que criou ele? Boa pergunta, né? Deus, ele tem um princípio. Muito boa pergunta, Leandro. Deus tem um princípio, que é o princípio da liberdade. Deus criou seres livres. De fato, nós cremos pela palavra, e um dia estudaremos sobre isso, que Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o fim desde o princípio. E ele sabia que Lúcifer ele passaria por esse caminho tenebroso, permitiria que o mal reinasse em seu coração, que o vírus mortal do pecado entrasse na sua vida. Ele sabia que Lúcifer seria infectado por esse mal, que tem infectado muita gente. Agora, o fato de saber que Lúcifer se tornaria Satanás, não, vamos colocar assim, não poderia, né, impedir de que ele fosse criado, porque imagine se assim Deus o fizesse. Não, eu sei que ele vai errar, logo eu não o criarei. Imagine se Deus utilizasse a sua onisciência, o seu conhecimento prévio, para poder tolir e só criar aquilo que de fato estivesse de acordo com a sua plena vontade. Não, Deus, e eu vejo nisso o amor de Deus, porque ele faz isso conosco hoje também, né? Ele nos criou, sabe que nós somos pecadores, temos falhas, defeitos, mesmo assim ele nos criou com a liberdade de escolher um caminho diferente. Ele não criou o mal. O mal surgiu de uma forma misteriosa no coração de Lúcifer, né? E esse mal que surgiu no coração de Lúcifer só surgiu porque, de fato, Deus criou pessoas, seres perfeitos, seres humanos e seres celestiais perfeitos, e com a possibilidade de escolha. Aí que está o ponto principal, possibilidade de escolha.
Nós hoje também temos oportunidade, possibilidade de escolher um caminho ou outro, né? Então, Leandro, eu não sei se eu consegui, mas eu enxergo dessa forma. O fato de Deus ser onisciente não quer dizer que ele deve tolir as nossas escolhas, né? Limitar a nossa possibilidade de escolha. Então, ele criou seres livres, não robôs. E todo ser livre tem possibilidade de escolher um caminho ou outro. O caminho do bem ou o caminho do mal. Isso aconteceu no coração de Lúcifer, né? Vamos lá, vamos ampliar um pouquinho. Eu queria convidar você a ir para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Qual Pastor, foi o resultado? Pode falar, perdão. só aqui em Gênesis 4, versículo 7, a gente vê quando Deus falou para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. É um exemplo de que deixa a escolha, né, para que a gente possa escolher o que fazer, se aceitar ou não. E Josué, ele vai dizer assim, hoje escolhi a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, escolham quem vocês querem servir. Nós fomos criados livres para poder escolher. E, de fato, Sandra, muito bom texto também. Caim e outros tantos que vieram depois dele, inclusive nós que aqui estamos, nós temos a oportunidade de escolher um caminho ou outro, né? E os seres perfeitos, criados por Deus, eles tinham ainda uma melhor condição do que a nossa, né, gente? Porque eram perfeitos, nós não sabemos nem o que é isso. Eles tinham condições, eles estavam diante do próprio Deus, um lugar perfeito, que não tinha corrupção, nenhum tipo de mancha do pecado. Então, eles tinham condições ainda um pouco melhores, muito melhores do que nós. E nascemos nesse mundo corrompido e já com o vírus do pecado instalado em nós, no nosso DNA. Então é assim, fomos criados livres. Pastor, Pode falar? se Deus tivesse dito pra gente que a gente tem o livre-arbítrio, mas se a gente não soubesse que só as pessoas que vão escolher ficar do lado dele, e essa é a vida, Deus seria um mentiroso, né? E é por isso que ele é verdadeiro, ele não duela com o caráter dele. Existe eu vi uma vez o pastor Rodrigo Silva dando um exemplo. Imagine que eu sou um professor e que eu chego na sala de aula e dou a liberdade para os meus alunos de me avaliarem, ou dá 10 ou dá 0. Todo mundo pode me avaliar. E eu prometo que eu vou pegar essa avaliação e vou levar para o diretor. Deixo todo mundo me avaliar, pego essas notas, mas no caminho da levada para o diretor, eu pego e separo essas notas 10 e 0. 10, 10, 10, 0, 0. E eu pego no caminho, antes de levar para o diretor, e apago, jogo fora essas notas 0. Só levo as notas 10 para o diretor. Para sala de aula, eu sou um professor excelente, porque eu deixei todo mundo me avaliar. Só que eu estaria sendo verdadeiro, levando só as notas 10 para o diretor? Não, eu estaria sendo falso. Da mesma maneira, Deus seria se ele dissesse que você tem um livre-arbítrio. Vocês são livres para me escolher entre dar 10 ou 0. Só que você não sabe que eu não deixei vir à vida os que vão me rejeitar. Exato. Deus seria mentiroso. Eles estariam brigando com o caráter dele. E é exatamente isso que Deus faz. Se ele fala que ele vai levar para o diretor, vamos dizer assim, as notas, ele deixa de verdade. Vem a vida ele sabe que vai rejeitá-lo, ele sabe que vai aceitá-lo. Só que ainda assim, é pelas próprias escolhas da pessoa. Satanás tinha a escolha dele, entre aceitar ou rejeitar. Ele fez a escolha dele de rejeitar. E Deus deixou ele vir à vida para ele fazer as próprias escolhas deles. E assim é conosco também, né? Perfeita ilustração. Muito bom, Leandro. Muito boa a ilustração. Deu uma clareada boa ainda, né? Nesse contexto. Muito bom mesmo. Obrigado. Vamos lá para o Apocalipse 12. Apocalipse 12, versos 7 a 9. 12, 7 a 9. Ser livre, como o Leandro falou, é ter a possibilidade de andar por caminhos que não trarão felicidade, né? Deus nos dá essa possibilidade de escolha.
Muito bom. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? O que será que aconteceu? Nós vimos até agora que o pecado surgiu no coração de um anjo, se espalhou. Nós vamos ler aqui, ó. Se espalhou. Isso aconteceu lá no céu, né? Esse pecado vai se espalhar, esse mal, essa rebelião vai se espalhar, a rebelião que começou dentro dele. O que será que aconteceu? Quem gostaria de ler para a gente? Eu leio. Ok. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, ainda serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Muito obrigado, Agnaldo. Obrigado pela leitura. Então, nós vimos aqui que essa rebelião, ela contaminou, ela incendiou o céu. E houve aqui uma batalha, uma peleja. A minha versão diz peleja, batalha. E essa batalha não foi apenas de ideias, de conceitos. Essa batalha, ela foi física também, tá certo? De certa forma, né? Na verdade, se houvesse batalha mesmo, se Cristo e seus anjos fossem para cima, bastaria um clique do Criador para destruir todo o exército do inimigo, né? Então, na verdade, quando João utiliza esse termo aqui, ele está falando de conflito. Houve um conflito no céu. E esse conflito envolveu duas forças, as forças do bem contra as forças do mal. E as forças do mal, lideradas por Satanás, diz aqui o verso 9, né, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo esse mundo, foi atirado para onde? Para essa terra. Ele foi expulso do céu. Não havia mais possibilidade de convivência. Ele foi expulso do céu e veio para essa terra. Então, a origem do mal aconteceu, repito, estou enfatizando isso, no coração de um anjo. O ambiente era o céu, lugar perfeito, pastor perfeito, que era, né, a divindade estava ali, no coração de um anjo perfeito, beleza. E isso aí contaminou o céu, a rebelião aconteceu, uma batalha, um conflito, um grande conflito. Esse conflito do céu veio para a terra. Do céu veio para a terra. Diante disso, vamos completar aqui, pergunta número 4, nosso guia de estudos, diz assim: qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve no céu uma grande batalha, peleja, entre Cristo e Satanás. Entre Cristo e Satanás. Então houve essa batalha. O pecado do céu, Lúcifer, agora Satanás é expulso do céu e vem para a terra. Ele não encontra lugar mais lá, ele é expulso para o planeta Terra, segundo João, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Uma grande batalha, um grande conflito. Alguém gostaria de comentar sobre esse ponto? Podemos passar? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Tudo certinho, gente? Estão entendendo aí o desenrolar da história? Esse estudo é muito bonito, muito bacana. Vamos caminhando então. Número 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva, nossos primeiros pais, lá no Éden, no paraíso? Do último livro da Bíblia para o primeiro livro da Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis, o livro que fala do início, das origens, no capítulo 2, versos 15 a 17. Gênesis 2, versos 15 a 17. Aqui Deus vai dar uma ordem. Era uma prova. Lembre-se, Deus cria seres livres. Criou Lúcifer e os anjos livres. Criou o ser humano livre. E agora uma prova, um teste, é colocado para esses nossos primeiros pais. Gênesis 2, versos 15 a 17. Quem gostaria de ler para a gente? Quem não participou ainda, sua participação é muito importante. Quem gostaria de ler? Acharam aí? Gênesis 2, versos 15 a 17. Vamos lá?
Se alguém puder nos ajudar na leitura. Eu leio. Ok, obrigado, Aguinaldo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, Perfeito. mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obrigado, Aguinaldo. Aqui diz claramente, né? E não vamos chover no molhado. Era uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui não fala do fruto. Era maçã? Não está falando que é maçã. Aqui não diz também que o pecado original estava relacionado à intimidade física, à atividade sexual. Geralmente, algumas piadas, alguns humoristas, utilizando do texto sagrado, de forma equivocada, fazem piada dizendo aí que o pecado original tinha a ver com intimidade física entre Adão e Eva, que o fruto era uma maçã. Aqui não diz nada disso. Diz que havia uma árvore, ok? E essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore diferenciada. Que fruto era esse, nós não sabemos, mas o fato é que ele existia. E a pergunta número 5 vai dizer assim, ó, que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Deus disse, segundo o texto, não comam da árvore do conhecimento do, completem, bem e do mal. Se comerem, certamente o quê? Morrerás. Se vocês comerem, certamente morrerão. Então, Deus falou, ó, esse é o teste. Vocês podem comer de tudo, podem fazer de tudo, mas há algo que vocês não podem tocar. Deus não queria que o homem conhecesse o mal. Porque o mal só traz problema, dificuldade, tristeza, dor ao coração. Não era plano de Deus que o homem, o ser humano, nossos primeiros pais, criados de forma perfeita, conhecesse a maldade. Deus não quer que você conheça. Nós nascemos em pecado. Mas tem algumas situações, queridos, que Deus também não quer que nós conheçamos. Você que me escuta e me assiste através desse canal, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é plano de Deus que você conheça as drogas, que você conheça a promiscuidade, que você conheça a prostituição, que você conheça a violência. Nós, às vezes, somos assaltados pela violência. A violência chega até nós, nossa casa, nossa família, mas não é plano de Deus que você conheça, experimente, nesse sentido, sabe? Experimente a violência, se torne alguém violento. Deus não deseja que você consuma bebida alcoólica, experimente esse mal, porque a bebida alcoólica tem estragado muitos lares. Estava conversando com um amigo sobre isso hoje à tarde. A influência que o álcool traz, negativamente falando, sabe? O álcool destrói, marca famílias, negativamente falando. Então, Deus não queria que o ser humano conhecesse o mal. E o ser humano escolheu conhecer o mal. Tá vendo? O pecado, o mal, surge no coração de um anjo, se alastra, porque o pecado assim, ele se alastra. Se alastrou pelo ambiente do céu, há um conflito, há uma batalha, Satanás e seus anjos são expulsos do céu para a terra, e a batalha continua, agora envolvendo a humanidade. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Então, Posso fazer mais uma pergunta, pastor? Pode estar aí? Por que Deus não destruiu Satanás no momento que ele pecou? As coisas parecem, né, Leandro, que não estavam tão claras. É bem provável que, se Deus destruísse Satanás naquele momento que ele pecou, para colocar um ponto final, sabe? Deus conhece o futuro, sabia como as coisas chegariam, como chegaram até nós. Ele conhece, ele enxerga o futuro, mas nós não, os seres criados não, são limitados no tempo. Eu conheço o dia de hoje, conheço o meu passado, mas não conheço o meu futuro. É bem provável, Leandro, que se Deus fulminasse Satanás e seus anjos, haveria um clima de medo. Eu creio que os anjos e todos os seres criados, inclusive nós que aqui estamos, nós serviríamos a Deus não por amor, mas por medo. Logo,
se eu fizer algo contrário ao que Deus quer, eu serei fulminado. Então é melhor não fazer. Entende? Então, não estava maduro. Eu não sei quantos de vocês já colheram uma fruta que não estava madura, colheram do pé. Uma fruta madura não é uma fruta ideal para ser comida, né? Existem situações que só o tempo revela. Aqui vai uma outra dica, tá? A gente está aplicando ao nosso dia a dia, né? Muitas pessoas nos acusam de muita coisa. E muitas das vezes acusam de forma injusta. Você já passou por isso? Foi acusado de forma injusta? E às vezes não tinha nem como se defender? Deixa o tempo. Paulo fala sobre isso na carta a Timóteo. Eu não vou pegar o texto agora, mas está em 1 Timóteo capítulo 5. Paulo diz assim, ó, o pecado, o erro de alguns homens são notórios, são claros, ao passo que o pecado de outros homens, com o tempo, se manifestam. Ou seja, o tempo é o melhor remédio. O tempo revela o caráter das pessoas. E o caráter de Satanás foi revelado. Mas naquela hora, Leandro, penso eu que se... E o que eu gostaria de ouvir a sua opinião também, se Cristo, se a divindade destruísse Satanás e seus anjos, haveria um clima de temor e não um clima de obediência por amor como resposta. O que você acha disso? É exatamente isso, né, pastor? Imagina a situação. Surgiu lá um burburinho no céu. Satanás pecou. Deus vai lá e mata ele, fulmina ele. Como é que ia ficar a cabeça dos outros anjos ali em cima? Tá vendo? Ó? Quem se levanta contra ia ser por amor a adoração a Deus? Ia quebrar o princípio do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a base dele é o amor. Deus, por amor, ele não criou a gente como robôs para fazer simplesmente o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer. Você é livre para fazer isso. E se ele fizesse isso, ele quebrava o princípio do amor e botava uma pulga atrás da orelha de todo o céu, né? A partir daí, a adoração ia ser por medo, não por amor. Que quebra toda a lógica, né? Um Deus tirano, né? E de certa forma, parece que Satanás ia vencer. Porque, tá vendo? Ele teria razão. Esse Deus aí é um Deus ruim, ninguém pode discordar dele. Ele fala que temos liberdade, mas nós não temos liberdade. A gente tem liberdade para pensar do jeito dele. Se você pensar diferente, ele vai te fulmina. Que Deus é esse? Né? Então, o tempo é o melhor remédio, viu, gente? Se você está sendo injustiçado com alguma coisa, deixa o tempo. O tempo vai responder direitinho. E é interessante a solução que Deus dá para esse problema, né? Que a gente vai ver no próximo estudo, né? Exatamente, tem uma solução. Vamos continuar lendo aqui, muito bom. Capítulo 3, pergunta número 6, capítulo 3, versos 1 a 5. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Olha só que interessante. Esse texto eu gostaria de ler. Capítulo 3, versos 1 a 5, a minha versão diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim? Deus tinha dito isso? Não. Primeiro ponto aqui, né? Uma serpente falando. Você já viu algum animal falar? Em sã consciência, eu acho que se não tiver sob efeito de droga e nem de uma medicação muito forte, nós não veremos nenhum animal falar. Então aqui está acontecendo algo diferente. Parece que tem a ação de um ser aqui por trás desse animal, né? Uma serpente falando. E ele lança a dúvida. É verdade que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E ela vai responder no verso 2, a mulher. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Olha só, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Isso é mentira, vocês não morrerão. Perdão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
no dia em que vocês comerem do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, aqui a serpente ela vai desmentir a palavra de Deus. Pergunta número 6, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? A serpente disse, é certo que não morrereis. Complete. É certo que não morrereis. Sereis como Deus. Sereis como Deus. Então a serpente lança dúvida, de forma habilidosa ela vai introduzir o engano. É certo que não morrereis. Grave essa frase e daqui para frente nós também estudaremos num outro episódio, num outro estudo, né, sobre a questão da morte. Essas palavras continuam ecoando desde lá do jardim do Éden. É certo que não morrereis. Sobre isso falaremos outro dia, bom? Mas até aqui tudo bem? Podemos seguir? Capítulo 3, verso 15. Aqui mesmo em Gênesis. A pergunta é, que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis 3,15, alguém gostaria de ler para a gente? Eu posso ler. Obrigado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado aí, Camila. Aqui é a primeira promessa a respeito de salvação encontrada nas Sagradas Escrituras. Deus diz à serpente, porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isso aqui é uma profecia messiânica. Ali no Éden, logo no começo da entrada do pecado nesse mundo, Deus promete, Deus fala para os nossos primeiros pais, falou para eles que ele traria inimizade entre o seu povo e aqueles que desejam seguir os ditames de Satanás. Haveria inimizade, não haveria concordância. E que o descendente da mulher, Jesus, pisaria, feriria a cabeça da serpente. Para você matar uma serpente, uma cobra, você tem que dar na cabeça. Mas essa cobra, essa serpente, feriria o calcanhar do descendente da mulher. Aqui nós estamos vendo um conflito aí. Enquanto que a serpente é ferida na cabeça, o descendente da mulher, aqui é uma referência a Jesus, ele é ferido também no calcanhar. Essa é uma referência, queridos, à ferida que Cristo teve que suportar por mim e por você. A sua morte na cruz. Aqui é uma referência, um símbolo do sacrifício de Cristo por mim e por você. Então há uma promessa. Há uma promessa. Satanás será esmagado. Será destruído. Eu não sei se vocês já mataram cobra, e eu não aconselho ninguém a matar cobra, mas em algumas situações excepcionais, por questão de preservação da vida, só lembrando, não estou incentivando ninguém a matar cobra, viu? É o seguinte, às vezes você acaba tendo que fazê-lo, né? E eu já dei uma paulada uma vez numa cobra, não tinha para onde correr, e eu dei na cabeça, conforme diz aqui o texto, na cabeça. E ela ficou lá se sacudindo, sabe? Antes de morrer. Satanás, na cruz do Calvário, Cristo venceu Satanás. Deu uma paulada na cabeça. Nosso inimigo, Satanás, é um inimigo derrotado. É um inimigo derrotado. Mas ele ainda está estribuchando aí, entende? O fato é que ele será eliminado de uma vez por todas. Nós estudaremos sobre isso nos próximos estudos, daqui para frente, ok? Mas o fato é que ele está com os dias contados. Olha só o que diz a pergunta número 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Segundo o texto, poderíamos dizer assim, acompanhe comigo no nosso guia de estudos. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ok? Complete. Serpente. A cabeça da serpente. Jesus deixaria o céu e, através do mistério da encarnação,
se tornando ser humano, nasceria de uma mulher, Maria. Viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Satanás é um inimigo derrotado, está com os dias contados. Louvado seja Deus por isso. Nosso inimigo é um inimigo derrotado. Não tenha medo. Cristo já venceu Satanás. E a sua vitória é conferida a mim e a você. Amém? Isso é muito bom, uma boa notícia. Nosso inimigo é um inimigo derrotado. Pergunta número 8, já estamos terminando. De que maneira Satanás nos engana hoje? Eu queria pedir 2 amigos. Um para ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Quem poderia ler esses daqui para a gente? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, 14 e 15. E alguém para ler também Mateus 24, 24. Quem gostaria de ler Mateus 24, 24? Eu leio, Mateus. Ok. Quem gostaria de ler para a gente segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15? Posso ler? Pode sim. Pode ler, Sandra, por favor. 2 Coríntios 11. Capítulo 11, versos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformara em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Muito obrigado, Sandra. Aqui fala de Satanás tendo poder para se transformar em anjo de luz, ok? Em anjo de luz. Porque, de fato, ele um dia foi anjo de luz. E aí diz que os seus ministros, aqui está falando de seres humanos, tá? Os seus ministros são capazes de se transformar em ministros de justiça, não é isso que diz o texto aí, Sandra? No finalzinho? 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, não é isso? Sim. Se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, o texto é muito claro. Satanás, que foi anjo de luz, lembra lá dos textos que já foi anjo de luz, ele é capaz de se transformar é uma obra de engano, em um anjo de luz, ok? Os seus ministros, os ministros de Satanás, está falando de seres humanos, tá? De falsos pregadores, falsos mensageiros, são capazes também de ludibriarem e se mostrarem como ministros, como pregadores, ensinadores de justiça, mas não são assim. Então, a pergunta número 8, ela é muito importante. De que maneira Satanás nos engana hoje? Transformando-se em anjo de luz, através também de homens. Ele usa pessoas, falsos ensinadores, falsos pregadores, falsos ministros, falsos mensageiros. Nem todo mundo que tem a Bíblia na mão, de fato, está sendo usado por Deus. Queridos, há uma obra de engano. Entenda isso. E eu falo isso com o coração aberto para vocês. Não é todo movimento que é, de fato, de Deus. E é por isso que aqui, nesses 50 minutos de estudo, nós pretendemos sempre estudar a Bíblia. Seja guiado pela Bíblia. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Não vá pela conversa de alguns que se intitulam líderes religiosos e ludibriam um povo. Em muitos lugares a religião virou comércio. Ok? Nós vamos estudar sobre a fidelidade, a generosidade a Deus, mas muita gente está afim do seu dinheiro, não está interessado na tua salvação. Querem teu dinheiro, fica esperto. Olha só esse texto de Mateus 24, 24. Por favor, Leandro, leia para a gente. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso aqui é um texto, são palavras do próprio Jesus dizendo que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, mensageiros, operando grandes sinais, grandes maravilhas,
a ponto de enganar os próprios escolhidos. Ó, milagre, cura, não é sinônimo de que a pessoa, de fato, ela é de Deus. O inimigo tem essa capacidade de ludibriar, de enganar. Ele é o enganador. Então, esteja atento à palavra, o que diz a palavra. Não seja guiado apenas pelos sentidos, ok? Utilize a palavra, ela é lâmpada para os teus pés, é luz para o teu caminho, ela vai te iluminar. Nós vamos estudar também mais para frente sobre as características dos verdadeiros mensageiros e daqueles que se dizem mensageiros, mas não são. Estão, na verdade, fazendo a obra de engano. Pergunta número 8, resposta é: de que maneira Satanás nos engana hoje? Transformando-se em anjo de luz, realizando milagres, prodígios. Ok? Essa seria a resposta. Número 9, contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Penúltima pergunta, já estamos no finalzinho. Apocalipse capítulo 12, versos 12 e 17. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 12, versos 12 e 17. Posso ler? Pode. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Obrigado, Aguinaldo. Então, o verso 17 diz isso, né? Olha só, irou-se o dragão. Quem é o dragão? Nós vimos aqui, no capítulo 12, verso 9, que o dragão, a antiga serpente, se chama diabo. Né? Representa a igreja de Deus, a igreja pura, imaculada. Então irou-se Satanás contra o povo de Deus, a igreja do Senhor, e foi pelejar contra essa igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, têm a fé em Cristo Jesus. Então, Satanás está irado. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Olha o capítulo 12, verso 12, a última frase. O que diz no capítulo 12, verso 12, a última frase? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que está com os dias contados. Ele está irado com o povo de Deus. Aqueles que têm o testemunho de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Fazem a vontade do Senhor. Entende? Então, como é que nós responderíamos à pergunta número 9? Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra aqueles que não seguem mandamento algum? Não. Contra aqueles que seguem os mandamentos? Sim. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Não. Aqui fala, na pergunta número 9, a resposta correta é apenas a do meio, as outras duas são falsas, né? Aqui fala contra aqueles que amam a Jesus, têm o testemunho de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Vamos encerrar? Como nos é possível vencer Satanás? Como é possível vencer esse que arrastou consigo muitos anjos? Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e a última pergunta, já estamos terminando, capítulo 6, versos 6 a 10. O que diz aí? Nosso guia de estudos, a pergunta é: como nos é possível vencer a Satanás? Efésios 6, 10 a 18. Eu vou ler apenas o verso 10, ok? E o restante você leia, por gentileza, na sua casa. Efésios 6, 10. Olha só que coisa linda, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no pastor. É isso que diz aí? No padre, no bispo, no presbítero, no pastor Wagner, é isso que diz aí? Não. Aqui diz assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está dizendo para a gente se fortalecer em Deus. Entende isso? Nós devemos estar focados em Jesus. Não olhe para o ser humano. Se você olhar para mim, você vai cair. Não tem jeito, porque eu sou falho. Entende isso? Eu falho muitas vezes. Você também. Então aqui a nossa força está em Deus. No poder de Deus, no seu amor.
Verso 11, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Não é uma batalha? Armadura de Deus. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades, os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe uma batalha espiritual. E a nossa força tem que estar em Cristo Jesus. Vamos lá? Como nós responderíamos isso aqui? Como nos é possível vencer Satanás? Revestindo-nos de toda, tem um espaço, você pode completar, de toda a armadura de Deus. Em casa, você lerá o resto, e nós poderíamos completar essa resposta dizendo assim, ó, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Aqui estão algumas das armaduras. A fé, a palavra, a oração. Fé, palavra e oração. Coisa linda, hein? Fé, palavra e oração. Recapitulando o estudo dessa noite, recapitulação, Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus, o trono de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu pecado, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de milagres e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus e tem a fé na pessoa de Jesus Cristo. Nosso compromisso de fé. Se você crê, coloque aí a sua decisão no nosso compromisso de fé. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. Você entendeu isso no estudo dessa noite? Então coloque, marque no nosso guia de estudos. No grande conflito, nessa batalha entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Eu também quero. Terceiro e último, desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Se você crê, coloque o seu nome e a data de hoje, dia 10 de maio de 2020. Essa é a minha decisão. Eu renovo a minha decisão hoje em Deus. Renovo a minha decisão. Espero que você renove. Existe uma batalha. Essa batalha é real, mas em Jesus nós somos mais que vencedores. Não tema Satanás. Ele é o inimigo derrotado. Se você está em Cristo Jesus, você tem a vitória eterna, tá bom? E que Deus abençoe você. Nós estaremos à disposição para as possíveis dúvidas, perguntas, lá no nosso grupo, no WhatsApp, tá joia? Me perdoem, passamos 5 minutos, mas eu creio que foi maravilhoso o estudo, pelo menos para mim, foi muito bom. Que Deus abençoe a todos nós. Muito bem. Amém. Parabéns, pastor. Muito obrigado pelo estudo da lição. Novamente, podemos colocar as perguntas, dúvidas lá no grupo e a gente entra em contato, vamos tirar todas as dúvidas possíveis. Agora a gente vai fazer uma oração para terminar. Gostaria que o Ailton podia fazer uma oração para a gente, Ailton? Com Lembrando que certeza. o nosso próximo estudo será sobre o plano da salvação, que tem muito a ver com esse estudo que a gente teve hoje. É realmente uma continuação. Aqui a gente viu o problema começando e depois a gente vai ver a solução desse problema. Vamos Pode orar, lá. Ailton, com a gente? Bondoso Deus, Pai que estás nos céus, as tuas orientações são maravilhosas e enriquecedoras. São elas que nos guiam no caminho verdadeiro e nos deixa a par, ó Deus, de tudo que está acontecendo à nossa volta. Obrigado, Pai, por facilitar o nosso acesso à Tua Palavra e facilitar, ó Pai, a nossa busca e o nosso encontro por conhecimento. Nos dê, ó Pai, uma semana de vitória, de paz, de alegria e que esses ensinamentos nos ajudem, Senhor Deus, a perceber tudo que está acontecendo à nossa volta. Cuida com carinho de cada um de nós, como o Senhor sempre tem feito. Abençoe nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. Abençoe nossa família. Perdoa, Pai, nossos erros, nossos pecados.
É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe a todos vocês aí. Grande abraço. Deus abençoe, pastor. Boa noite a todos. Esperamos vocês semana que vem, no domingo, a partir das 6 horas. Deus Até mais a todos.